aí já de volta, eu já apresentei ele, já estava aqui no bloco anterior e agora a gente vai lá para o nosso foco, o nosso assunto, né, doutor Bellarmino, no nosso quadro Saúde da Mulher. Hoje nós iremos falar sobre depressão pós-parto. Aí, doutor, a gente até pode dizer o seguinte, é mais comum do que a gente imagina, né? Tem muitas mulheres que sofrem com esse mal, ou seja, com a depressão pós-parto. Eu gostaria primeiramente de dar uma boa tarde a todos que nos assistem e dizer que o tema pode não ser dos mais adequados para um feriado, mas claro que é. Mas nós vamos tentar abordá-lo da melhor maneira possível. Com a chegada do bebê, a mulher pode ter, digamos assim, um divisor de águas. Teve a gestação, que durante a gestação, o obstetra, que vale a pena a gente salientar aqui a diferença do obstetra para o ginecologista, o obstetra é aquele que vai cuidar da mamãe, da mulher gestante. E o ginecologista... Desmistificar, falar o que é cada coisa que as pessoas confundem. Exatamente. O ginecologista é aquele que vai fazer os cuidados, os preventivos, a mamografia, o acompanhamento até que a mulher engravide. Esse profissional, a partir do momento, o ginecologista, que a mulher engravida, ele passa a ser o obstetra, aquele que vai cuidar da gestação. Então, essa crise que a mulher pode passar, esse divisor de águas, que é a chegada do bebê, ele já tem por antecedente o pré-natal. Quanto mais bem feito um pré-natal, maior cumplicidade e segurança a mulher vai ter. Por quê? Durante o pré-natal, nas consultas, você acaba descobrindo se aquele bebê ele é bem-vindo, se ele veio de um planejamento familiar, se ele é amado, esperado, se ele veio de algo que não estava previsto, se ele veio de uma família onde a acolhida vai ser importante, onde a acolhida vai ser boa, ou se esse bebê ele vem para se transformar involuntariamente em conflito familiar. Isso tudo passa, Suzana, pelo fato de como a mulher vai administrar essa nova situação na vida dela. Mas daí assim, doutor, muitas vezes se ela for mal acompanhada, digamos assim, pode vir também o obstetra de repente nem notar, talvez já possa ver isso, que ela pode ter a tal depressão pós-parto, ou seja, o acompanhamento dele é fundamental para até poder diagnosticar antes. É fundamental, por isso que eu coloquei que o interessante é que quando a mulher engravide, ela continue com o seu ginecologista, agora obstetra, porque nada mais é o ginecologista do que o confidente da mulher. Muitas vezes a mulher vai lá e coloca, a nossa profissão não é invasiva, mas por empatia e por troca de informações, se a mulher sentir segurança e achar que pode colocar, em que circunstâncias de temperatura e pressão esse pré-natal está ocorrendo, fica muito mais fácil para entender o que pode ocorrer depois do parto. Porque se ela está em conflito pessoal ou familiar, profissional, financeiro, tudo isso vai refletir no pré-natal. E tem estatística mais ou menos de quantas mulheres, digamos assim, a cada 10, quantas mulheres sofrem com esse mal, com a depressão pós-parto? Eu fiz um levantamento grande para tentar achar essa resposta e, dado ao fato de, dependendo de que período que a depressão pós-parto é feito o diagnóstico, muitas vezes é feito no pós-parto imediato, às vezes na consulta de 40 dias após o parto, no consultório, que depois eu posso explicar como é feito, e outras vezes pelo pediatra. É uma depressão que ela pode aparecer subitamente ou ela pode se arrastar durante até o período da amamentação. Então, como diverge muito o período em que é feito o diagnóstico, diverge também as incidências, porque quanto mais cedo ela é diagnosticada, a estatística é mais confiável. Porque se for o pediatra, ou de repente essa mulher incuba essa depressão e leva a vida fora. Ela leva com ela, porque não foi feito. Ela não demonstra também. Ela não demonstra, porque como pode-se fazer durante a internação hospitalar o diagnóstico de uma depressão pós-parto? Quando se chega no quarto, pela expressão facial da mãe, você vê quando a mãe está satisfeita, quando ela está feliz, pela gesticulação, pela forma de carinho, pelo contato entre ela e o recém-nato. Tudo isso é uma linguagem oculta que você tem que decifrar, porque ela se manifesta à sua frente. Se você chega, você vê que a mãe não dá muita atenção, nem para você, muito menos para o bebê. Ela não quer amamentar. Isso é até legal a gente falar para as avós, né? Ou seja, as mães terem a noção de como aquela filha que acabou de ter o bebê está se comportando, né? Poder ajudar maridos, enfim. A família como um todo, né? Então, a gente vê que a mulher propensa à depressão pós-parto é aquela que ela não teve um bom pré-natal ou
teve a gestação em condições não muito boas. Aquilo tudo que a gente colocou, afetivas, sociais, de relacionamento, tudo isso acaba afetando, né? Mas o que a gente vê o mais importante é essa mudança de identidade, porque a mulher deixa de ser tão somente a companheira, enfim, a parceira do homem para ser mãe. Então ela muda o foco, é uma mudança de identidade. E com a chegada de novos filhos, não é porque já tem um filho que a mulher não está suscetível a ter, não teve no primeiro, poderá ter no segundo? Poderá. Por que poderá? Porque na verdade esses fatores mudam conforme a circunstância aonde ocorre essa gravidez. Ou seja, o antes também, todo pré-natal. O fundamento para não se ter uma depressão pós-parto são dois. Um bom pré-natal que às vezes não depende da mulher. As adversidades não dependem dela. A forma como ela vai, por exemplo, se ela está com um problema de trabalho, ou se ela está com um problema afetivo, familiar, econômico, por isso que às vezes não tem na primeira e tem na segunda. Na primeira gestação, ela não teve aqueles problemas. Às vezes vem ter na segunda. Então não é uma fórmula matemática que a gente possa dizer, tendo uma vez não vai ter a segunda. Então assim, doutor, existiriam alguns fatores de risco que faz com que a mãe possa vir a ter, ou seja, sim, que a mãe consiga, a mãe, ou então como eu falei, né, como eu citei, a avó consiga identificar aí, tem que ter cuidado porque a minha filha pode ter a tal depressão pós-parto. Mulheres que têm depressão com muita frequência, crises depressivas pré-natal, elas têm uma incidência maior de poder ter no pós-parto. Por quê? Porque elas já estão em situação de conflito. O excesso de ansiedade que uma mulher apresenta, se ela não souber administrar na gestação, porque tudo é novidade. O que ocorre na gravidez são 9 meses em que as mamas, o ventre, o corpo como um todo, diariamente vai se modificando. E até aquele momento aquilo tudo parece ser muito bonito, mágico, depois muda. Não é como na novela, né? Não. Que simplesmente tem o bebezinho ali, é só de bonitinho, de brincadeirinha, uma bonequinha, um bonequinho para brincar. Passa da idealização para a desidealização, para a realidade, né? O bebê tem fome às vezes a cada 2 horas, tem que trocar de fraldas, o bebê tem sede, a mãe vai ter que decodificar nessa relação mãe e feto, e recém-nascido, o que o bebê quer e como proporcionar para ele a melhor qualidade de vida. Então essa interação ela é muito importante. E voltando aos fatores, a mulher estando em conflito é interessante já se ter mecanismos para saber aonde que está o ponto frágil. Porque voltando, nesses 9 meses é tudo lentamente. Então tem como se observar o parceiro, a família, os amigos, o que está acontecendo. Por que a depressão pós-parto ela é tão incidente? Porque é tudo muito súbito. A mulher entra em trabalho de parto, no período de 6 a 8 horas, o bebê já está do lado de cá, sai do ventre da mãe e está conosco aqui. A explicação é física também. Aí de repente ela vê assim, e o que eu faço agora? O bebê nasceu, está ali, está chorando, tem a família toda, tem a cobrança dela consigo mesma e dos familiares, aí vem aquela idealização, né? Meu filho é perfeito, que já vinha lá do pré-natal essa pergunta. Por mais que nós obstetras falamos, olha, o seu filho é perfeito, está tudo certinho. Tem aquele medo, será que meu filho vai nascer perfeito? Todas as mães Toda boa mãe, medo, eu diria assim, né? É uma preocupação e a gente sabe também das limitações da tecnologia. E aí a gente pode lembrar também, doutor, do ácido fólico, né? Da importância que é fundamental. Que vem agora azeitar a conversa. Por isso a importância do bom pré-natal, que a mulher seja fiel àquele que lhe atende antes, ao ginecologista, porque a troca fica difícil entender em que universo que aquela mãe está gerando aquele filho. Essa interação, essa troca de confiança é muito importante para poder ela não partir do zero no pré-natal. Chegar, por exemplo, num posto de atendimento, em qualquer local. É a mesma coisa quando a mulher vai ter um filho e é atendida pelo médico de plantão. Ela fez um pré-natal inteiro com o obstetra dela e ela fica aguardando. E às vezes é plenamente compreensível, o profissional não pode naquele momento atendê-la. Mas a gente vê que é uma incidência maior também nos casos em que a mãe não é atendida pelo obstetra, a qual ela delegou a confiança para poder receber essa criança no dia do parto. Doutora, continuando o nosso papo anterior, quando saber se a mulher tem depressão pós-parto ou simplesmente uma tristeza? Como saber diferenciar uma da outra?
A tristeza pós-parto, Susan, surge do conflito que a mulher tem, se ela vai dar conta do recado. Então ela ocorre de uma maneira imediata após o parto. 2 ou 3 dias, os sintomas são leves, a mulher fica um pouco melancólica, nostálgica. Isso é normal? Isso é normal. É um reajuste a uma nova situação. Isso é uma adversidade, digamos assim, uma nova situação que a mulher vai ter que conjugar essa situação nova, agregando um novo ser, que no caso é o filho. Uhum. Então tem melancolia, ela fica fragilizada, ela já vem de uma gravidez, onde a mulher na gravidez ela fica mais sensível, mais vulnerável. Então essa tristeza tem começo, meio e fim. E o suporte familiar, ele é muito importante para que ele seja o mais breve possível. Quando essa tristeza ela ganha uma tonalidade muito forte, é muito intensa, aí sim a gente pode caracterizar como sendo uma depressão pós-parto. E a gente também quer salientar aqui a importância da mulher expor sempre as suas emoções. Porque o que acontece? O Dr. Bellarmino até estava comentando sobre isso aqui no intervalo. Muitas mulheres, elas acabam não expondo as suas emoções, ou seja, reprimindo aquela depressão dela naquele momento, e depois no futuro pode vir muito pior e até de repente desencadear doenças, né, para a mulher. Na verdade, esse diagnóstico, quando feito tardiamente, mas não é pós-parto, porque o filho já está com 4, 5 anos. É sim, muitas vezes aquela depressão não foi resolvida. Analiticamente se usa o termo sublimar. Sublimar é aquilo que você não quer ver, ou como a gente estava comentando no intervalo. Engolindo sapo. Engolindo sapo. A gente falou sobre isso até no nosso quadro Comportamento Já como Psicólogo. Então, se a mulher absorve aquilo tudo e ela é hostilizada pela família, pelo meio, ou se ela está em conflito que ela esperava com o bebê, como a gente comentou anteriormente, ela via que achava que criança não chorava a cada 2 horas, não tinha que amamentar, que a criança não precisa de fraldas limpas, um ambiente de sono, que o relógio da mãe passa a ser o horário do bebê. Então, isso é uma crise até de adaptação. Uhum. A mãe vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Quando não feito precocemente, essa depressão vai se manifestar mais tarde. Uhum. Infelizmente, até lá vai ter consequências sobre a criança, que poderá ter algumas alterações comportamentais, de sociabilização. Por quê? Porque ela não foi gerada nas melhores condições. A mãe estava hostil, ela se blindou contra a realidade, ela não quis ver a realidade como era. Então ela hostilizou aquilo, ela foi protelando, empurrando literalmente com a barriga, e quando vê, tem um conflito dentro de casa. Uhum. Então, é melhor fazer o diagnóstico mais cedo, muitas vezes com a ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra. Muitas vezes se precisa de medicação. Nesse caso, fazendo uso da medicação, suspende-se a amamentação, porque são medicamentos que passam no leite, e uma vez passando no leite, vai comprometer o recém-nascido, a criança, né? Uhum. E é interessante trabalhar em equipe, porque a abordagem do psicólogo é uma, do psiquiatra é outra, mas quem vai fazer a ponte entre a mãe e o outro profissional é o obstetra, porque aquela cumplicidade que eu citei lá no primeiro bloco, claro, do pré-natal, dos 9 meses, é fundamental. E até o pediatra pode ajudar também, muitas vezes o pediatra. Uhum. Quando sai que está tudo bem, porque às vezes a mulher é uma grande atriz, você não consegue fazer aquele diagnóstico, ou você não teve atenção, né? Com humildade, às vezes passa, você não percebe que a mulher está em conflito. E ela também não fica à vontade para expor aquilo. Lá na frente, nas consultas com o pediatra vê que aquela mãe não tem uma lida muito afetiva com o filho. Uhum. Então, às vezes, o pediatra é que pode suspeitar, ou o neonatologista, né, que cuida da criança logo após o parto. Doutora, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? Caiu a ligação. Pena, era a Patrícia. Ela estava com uma dúvida. A Patrícia pode ligar novamente, tá? Doutor, então, dando continuidade a esse nosso papo. A personalidade da criança, isso até é muito interessante a gente citar sobre isso. Garanto que várias pessoas nem imaginavam isso, que a personalidade da criança se forma dentro da barriga. Ou seja, no período neonatal, né? Na fase embrionária. Até o 3º mês da fecundação, a gente chama embrião. Até 12 semanas, até o 3º mês. Do 4º mês ao 9º mês é feto. E o primeiro sistema a ser desenvolvido no feto é o sistema nervoso central, a parte neuronal. Então, pode pensar, não, mas como que a criança vai formar personalidade já a partir do 1º trimestre? Forma-se, porque é o mesmo sangue, são as mesmas enzimas,
a tristeza, a alegria, a serenidade que a mãe mantém durante o pré-natal, ela transfere para esse ser que está se moldando, que está se formando. Tanto é que algumas crianças são muito calmas, e de repente é tão calma porque a mãe é calma, né? Porque passou aquela calmaria toda. É frequente, você já deve ter visto, toda a equipe veio mais aqui, com certeza, e quem está nos assistindo agora, às vezes a gente olha para uma criança e pergunta assim, poxa, como é que pais tão serenos, tão tranquilos, tem um filho tão agitado, com um comportamento tão adverso, né? Não tem nada a ver essa criança com o comportamento dos pais. Estudos comprovam. Olhe o pré-natal dessa mãe. Como foi feito esse pré-natal? Ela estava bem afetivamente? Ela foi bem amparada? Estava ansiosa? Estava ansiosa. Ela estava depressiva? Porque foi lá no pré-natal que já foram dadas as primeiras ferramentas para essa criança poder concatenar as ideias e poder interagir socialmente falando com outras crianças, porque às vezes você pode perceber já desde pequeno uma criança que ela tem sentimento de egoísmo. Não é porque a criança que ela não vai ter esse sentimento ou de superioridade ou de inferioridade. Passa pela autoestima da mãe, passa com a forma como a mãe lidou com as coisas. Caramba! Então, o pré-natal e a situação em que ele ocorre é fundamental para os cidadãos que estão ao nosso lado hoje. Olha só que importante, né? Importante para Dona Mike, para Dona Claudete, nós que estamos aqui hoje, né? Para nossas mães, que geraram provavelmente um bom ambiente. Ainda bem, né? Doutor, tratamentos, então, para essa depressão pós-parto, quais são? A gente já falou de medicamento, que daí tem que ter um cuidado para suspender a amamentação, né, no caso. Perfeito. Também tem o acompanhamento, às vezes, clínico, psicoterapêutico, que é com psicólogo, e, muitas vezes, o próprio obstetra, ele consegue contornar a situação, tentando mostrar para a família aonde que estão os pontos vulneráveis. Porque o mais difícil fica quando não se faz o diagnóstico. Então tem que se ter o diagnóstico e uma vez o tendo, o obstetra, mais o psicólogo e o psiquiatra tem como tratar. E o psiquiatra não necessariamente vai entrar com medicamentos. Muitas vezes ele pode fazer uma terapia com a mãe. Terapia já pode ajudar. Tratamento clínico, não somente medicamentoso. Né? A gente vê que hoje pessoas mesmo com depressão, elas são muito mais carentes de atenção do que medicamento. Eu ouço no consultório, eu fui ao psiquiatra ou um profissional tal, doutor, ele nem me olhou, ele prescreveu um tarja preta e me deu. E eu não estou precisando disso aqui, eu estou precisando de atenção. Só que quando essa atenção não vem da família, elas procuram um profissional. Como a demanda é muito grande e nosso sistema de saúde, somente num passado bem recente, está credenciando psicólogos, infelizmente, somente agora, até então, psicólogos só por via particular, né? A equipe ficava desprovida de profissionais especializados para poder amparar essa mãe de uma maneira adequada. Hoje, com os psicólogos fazendo parte, é um upgrade, é uma elevação do nível muito bom da equipe, a equipe como um todo. Então, eu acredito que saber ouvir, discernir e fazer o diagnóstico é a melhor forma. Agora a Patrícia voltou a ligar aqui pra gente. Alô, Patrícia? Oi. Oi, você fala de onde, Patrícia? Daqui de Blumenau, do bairro da Velha. Perfeito. Qual a sua dúvida aqui pro Dr. Belarmino? É o seguinte, eu tô na minha segunda gestação, né? Eu tô de 39 semanas. E a primeira eu já tive depressão pós-parto, né? E agora eu já estou em depressão, né? E um dos principais motivos é porque eu vou fazer o meu parto pelo SUS dessa vez e eu tenho medo do parto normal. Então eu queria ver, assim, se isso pode, se eu fizer realmente o parto normal, vai estar piorando a minha situação, como é que é? Tá. Na verdade, isso tudo é uma questão... Obrigado, Patrícia. Obrigado, bairro da Velha, que sempre está nos prestigiando, né, Suzana? Mas a situação da Patrícia é uma situação particular que eu prefiro abrir um universo para todas as mamães, valem para todas. Ela está na segunda gestação e ela está quase ganhando. Ela está de 39 semanas. Sim, com 40 ou a qualquer momento, pode a Patrícia vai estar recebendo o bebê dela. Né? Eu prefiro dizer assim, Patrícia, fique tranquila, fique calma, que até prova contrário, na região, nós somos equiparados com bons profissionais, ela vai ser atendida, não é também porque é atendido pelo Sistema Único de Saúde que a paciente é má atendida. A gente também não pode denegrir a imagem, não, né, claro. Mas de jeito de maneira, Suzana, profissionais mudam, instituições mudam, mas tem muito, felizmente, nós temos muitos colegas extremamente competentes para atender a Patrícia, para que ela não tenha medo e essa decisão de parto normal ou cesárea
vai partir do profissional, da posição do bebê, se o bebê está sentadinho, está dentro do útero. Se tem indicação de cesárea ou parto, a Patrícia e o profissional que vai atendê-la, que com certeza vai atendê-la muito bem, vão dar um tom a esse medo dela, que ela vai ver que não há razão para isso. Agora, como boa mãe, ela está temerosa. Sobre a depressão que ela teve na primeira... Pois é, o fato de ela já estar com depressão, isso pode agravar ou pode até simplesmente melhorar, ao contrário? Veja, Suzane, ela já teve na primeira gravidez e agora ela falou que ela está com depressão. Melhor saber e tentar reverter essa depressão do que ficar acalentando, como nós estávamos conversando anteriormente, mascarando essa depressão. Não, eu não estou bacana. Então, se não tem ajuda de um profissional, o marido, a família, o que é a depressão? Nada mais é que conflitos. Conflitos todo mundo tem. O que difere é a intensidade do conflito. O tamanho do conflito e a forma, o discernimento para poder enfrentar essas adversidades, isso em tudo na vida, é que difere se vai ficar patológico ou normal. A nossa forma de lidar com os fatos é que nos torna doentes ou não. E a Patrícia não está doente. Ela está grávida, vai ser muito bem atendida e não há razão para essa depressão. A preocupação é inerente à gravidez. Não tem nenhuma mãe que não fique ansiosa até a chegada do bebê para poder ver que o filho é normal, a família também. Agora, ela vai ter que desidealizar, ela já está com o bebê em casa. Deixar tranquila, né, Patrícia? A maior calmaria possível e... Confiar nas instituições de saúde que estão aí para servir. Exato, exatamente. A gente já tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Oi, quem fala? É Rosângela. Oi, Rosângela. E você, fala de onde? Eu sou de Narciso Misha, Fortaleza. Fortaleza aqui de Blumenau, perfeito. E qual a sua dúvida? Assim, eu tive um parto bem bom, assim, né, até os 9 meses. Ganhei meu neném dia 30 de dezembro, já faz 6 anos isso. E depois que eu tive ele na hora do parto, eu comecei a sentir dor no domingo, fui ter ele só numa terça. Aí ele foi puxado a ferro. Aí a minha dúvida é assim, que depois que eu tive ele, me deu hemorragia, eu desmaiei 2 vezes, que a pressão abaixou muito. E depois disso pra cá, me deu crise de pânico, só chorava, só que assim, o problema não era nada a ver com o neném. O problema é comigo, já tenho isso há 6 anos, fui no psiquiatra, tudo, o médico disse que era depressão pós-parto. Estou até hoje tomando remédio para depressão. Aí assim, até hoje, assim, me dá uma crise de nervo, aí é só vontade de chorar. Aí eu queria ver com o doutor assim, se isso foi por ter sido um parto complicado. Na verdade, desculpa o nome, obrigado Fortaleza e eu esqueci também. Bom, o nome da nossa telespectadora agora? Rosângela. Era Patrícia, estava com a Patrícia. Obrigado, eu também fico com a Patrícia, obrigado. Rosângela, obrigado Fortaleza. Suzane, o parto, como ela tentou dizer, não foi a gravidez em si, ela já estava em tratamento prévio. Isso vale para todas as mulheres, não só para a Rosângela. Quem já está em tratamento, foi o que eu citei anteriormente, uma depressão prévia, ela pode predispor a uma depressão pós-parto, mas isso não é regra. Então, o que está ocorrendo agora com a Rosângela, e ela soube discernir, não tem a ver com a gravidez em si. Segundo ela já fazia tratamento com um psiquiatra antes da chegada do filho dela, que chegou em dezembro, e ela continua tendo manifestações depressivas. Então é um caso, deflagradamente, para um psiquiatra fazer o acompanhamento. Ela já tem o diagnóstico, ela tem a situação, ela tem que saber lidar com essa nova situação. Quer dizer, já passou o período pós-parto, né? Agora ela realmente tem que cuidar, porque pode ser uma depressão que pode até ter continuidade para a vida dela. Mesmo porque já existia antes da gravidez. Ela mesmo tem essa noção. Diagnosticou então, isso por ela não mesma, seria uma depressão pós-parto. Uma depressão que agora com a chegada do filho ela pode ter se sentido um pouco mais solicitada e acentuou um pouco mais, mas a causa não foi o parto. Ok, doutor, obrigada, agradeço.